Então, hoje, como eu já tinha dito, a gente vai falar da súmula 7, né? Súmula 7 do STJ, né? E súmula 279 do STF, tá? São as mesmas, essas duas súmulas tratam do quê? Elas tratam da proibição do reexame do conjunto probatório, né, em sede de recursos especial e extraordinário. Estou vendo aqui, Mito, legal, isso aí é um quadro do carro que o meu sogro tem, o doutor Fernando Marques, colecionador de carros antigos, então ele gosta de colecionar carro antigo, né? Então, quem consegue o sucesso aí na advocacia é isso aí, ó, sobra dinheiro para fazer essas brincadeiras. Essa BMW é muito legal, a gente anda nela de vez em quando, faz mais sucesso que qualquer carro novo, viu? Para quem não está habituado aí com o carro antigo, é um barato. Pois é, então a gente vai falar sobre esse óbice, né? Essa súmula, eu estou falando, então eu quero que vocês lembrem. Súmula 7, 277 do STJ, 279 do Supremo, é a mesma coisa, tá? Vou até ler aqui depois para vocês, é rapidinho, é uma coisa rapidinha aqui, tá? E a gente vai tentar conversar aqui para ajudar vocês a superar esse óbice, né? Porque é um óbice realmente que milhares de advogados, né, milhares de processos esbarram nesses óbices e não têm suas causas analisadas pelos tribunais superiores. Isso significa o quê? Menos honorários, né? Você acaba sendo... o teu cliente deixa, quando você consegue superar isso e ter o seu mérito analisado, o recurso provido, você ganha muito mais respeito em relação aos seus clientes, não é? Você ganha respeito em relação aos colegas. Então, é isso tudo que a gente tem falado daqui, dessa possibilidade, desse nicho de atuação da advocacia, que hoje está se abrindo para o país inteiro, né? Para qualquer advogado, em qualquer cidade do Brasil, pode atuar diretamente perante os tribunais superiores hoje. Os caminhos estão aí, as plataformas, o que vocês precisam fazer? Estarem preparados. Então, olha, eu vou ler aqui para vocês o que diz a súmula 7 do STJ e a 279 do STF, tá? Então, a 7, súmula 7 do STJ, o que ela diz? A pretensão de simples exame de prova não enseja recurso especial. A súmula 279 do STF diz a mesma coisa, muda um pouquinho a palavra. E o que ela diz? Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Então, o que acontece? Exame, reexame de prova, conjunto probatório, essas questões aí, eles não podem ser feitos em sede de recurso especial extraordinário. Mas muita gente, às vezes, acha que sabe disso ou se esquece e comete erros nos recursos e na estratégia ao longo do processo, né, que acaba custando isso daí, acaba caindo nesse óbice da súmula 7, né? E porque é uma súmula realmente muito abrangente, essas súmulas são muito abrangentes, cabe quase o mundo inteiro aí, né? São palavras assim que, se não forem bem trabalhadas, né, elas podem ter uma abrangência muito grande. Então, a nossa técnica na hora de tocar o processo, de fazer os recursos, ela é fundamental para superar esse óbice aí. Mas não é um óbice difícil de ser superado, tá, pessoal? E é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. Algumas dicas que eu vou dar ao longo aqui do nosso encontro, falando sobre exatamente isso. Ó, você tem mais ou menos o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá? Que legal, mano, que já se inscreveu, muito bom. E o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você deve fazer para não cair nesse buraco negro, né? Não ser atraído por esse poder gravitacional dessas súmulas, que é realmente gigantesco, tá? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo nela. E aí eu vou falando para vocês o que acontece, por que centenas de milhões de recursos acabam caindo nesse buraco negro. E a verdade é a seguinte: a grande maioria dos advogados ainda não joga o jogo dos tribunais superiores. E o que eu quero dizer com isso para vocês? Eles não pensam que é o caso deles, que o processo deles vai terminar nos tribunais superiores, que eles vão precisar dos tribunais superiores. Então, eles não preparam esse caminho, eles não preparam os seus processos
para que, na hora que precisar, que vier o julgamento do Tribunal de Justiça ou do TRF, se ele precisar recorrer, o processo está pronto para ele fazer um recurso especial ou um recurso extraordinário, conforme o caso, ou até mesmo os dois, né, concomitantemente, se tiver matéria constitucional e matéria de lei federal ali, no caso, no processo dele. Então, eles não pensam nisso, né? Então, eles não trabalham. O que acontece? Aí acaba que eles fazem o debate ao longo no curso do processo deles, eles começam o debate, eles fazem o debate do processo nessas instâncias o tempo inteiro em cima de fatos. Eles ficam debatendo fato. Eles acham que eles vão ganhar um processo na questão, na prova, que a prova vai ser fundamental, né? Claro, a prova é fundamental, só que se você só trabalhar em cima dos fatos, se alguma coisa sair ali, se o tribunal se apegar demais aos fatos para julgar o teu processo, você não vai ter como escapar desses óbices das súmulas que a gente está tratando aqui, a 7 e a 279, né? Por quê? Porque você trabalhou o tempo todo em cima dos fatos. E aí, como é que o tribunal, o que vai acontecer? O acórdão ali, o acórdão do Tribunal de Justiça, do TRF, ele vai estar travando ali, ele vai estar dizendo o tempo todo sobre prova, ele vai estar discutindo o tempo todo sobre prova. E se eles se fundamentar em cima da prova, vai te sobrar muito pouca coisa, praticamente nada para discutir nas instâncias superiores. Então, a gente tem que tomar, vocês têm que tomar, né, muito cuidado com isso aí, tá? Então, o que acontece? Esse jogo, né, ele vai ser jogado quando você está jogando um jogo na primeira e na segunda instância, tá? E aí, o que acontece? Quando você vai fazer um recurso especial, um recurso ordinário, você vai para o STF ou para o STJ, o jogo muda, pessoal, mas muda muito, tá? O jogo muda muito, eu diria que muda até o esporte. Então, é como se você tivesse, assim, um time de futebol, tá? E é como se fosse a seleção brasileira jogando a Copa do Mundo, e ela vai se classificando ali, vai passando, né? Oitavas de final, quartas de final, semifinal. Aí, quando ela chega no jogo, na final da Copa, no grande momento, o que acontece? Os nossos jogadores, eles vão chegar lá, aí eles entram no campo, aí eles começam a perceber que, pô, tem alguma coisa diferente aqui. Cara, tá diferente, eu não tô achando, o gol tá diferente, o gol tá lá em cima, a marcação de linha é diferente, o campo tá diferente, os árbitros são diferentes, se comportam de maneira diferente. Quando eles olham para os jogadores do outro time, ele está encontrando, ele vê um time de futebol americano. Ele não vê mais um time de futebol, ele vê os Patriots, ele vê os Seahawks. Quem acompanha um pouquinho de futebol americano sabe, pode dar ideia, vai ver o Miami Dolphins, vê aqueles jogadores que o menor jogadorzinho ali deles tem 2 metros de altura, os caras usam um tronco, e eles começam a jogar, eles não sabem a regra, eles apanham pra caramba, não sabe o que está acontecendo, sai derrotado, não sabe nem por que saiu derrotado. Não sabe nem por que saiu derrotado. E se entrarem 10 vezes para jogar contra um time de futebol americano, vão perder todas. É porque eles não sabem as regras, não estão preparados para isso. E aí o que acontece? Muita gente trazendo isso para o nosso meio, é o que acontece. O advogado vai, às vezes ele faz até, já está atuando, fazendo algum recurso para o Tribunal Superior, mas nunca conseguiu ter um recurso dele admitido e não sabe por quê. E muita gente acaba ou desistindo, né, desanimando, porque isso é desanimador, aí acaba muitas vezes também culpando o sistema, né, e o sistema é uma merda mesmo, gente, a gente sabe que o sistema é bruto, mas há caminhos para a gente conseguir, né, superar esses óbices que o sistema nos impõe, tá? Então, deixa eu ver aqui, Manu. Exatamente, você já pegou um processo no meio, e o outro advogado não fez isso, né? Como resolver o problema? É um problema, né? É uma situação complicada. Mas aí o que você faz? O que eu faço nos nossos processos? Isso eu posso trazer para vocês. Isso a procuradoria, as procuradorias nos ensinam muito, a mim e a Mirella também, né? E o que acontece? Por que ela nos ensina isso? Nas procuradorias, o que acontece muito, que é muito comum, como acontece também na advocacia privada, quando a gente recebe processo como correspondente, né? Porque alguns a gente traz direto desde o começo, esses são mais fáceis de trabalhar, porque a gente já preparou lá desde o começo. O índice de sucesso é muito grande, graças a Deus, porque a gente está vindo lá desde o começo, né? Está trabalhando desde a petição inicial. A gente já está trazendo os arquivos, os artigos, e trazendo o debate em torno da questão jurídica, tá? Os fatos ficam como pano de fundo.
Mas nas procuradorias acontece muito isso, porque o que acontece? Você pega muito processo de colega, que andou por vários procuradores, cada um tem uma metodologia, cada um trabalha o processo de um jeito, e às vezes você pega um processo que você tem ali, ou que fazer um recurso especial já, né? Ou que já teve um recurso especial feito, e houve um certo trabalho assim, que houve caiu-se nessas súmulas 7, você tem que fazer o agravo interno, e aí você vai ter que filtrar, você vai ter que olhar o processo ali, tudo que tem nele, e aí você vai ter que trabalhar em cima daquela argumentação que eu vou falar daqui a pouco, de que de fato, de verdade, na realidade, esquece essa palavra fato, não pode usar esse recurso especial, a discussão ali ela é apenas jurídica, que o reexame da prova é desnecessário para que o tribunal aplique o direito. Né? Então, você vai ter que corrigir o rumo, né? Vai dar mais trabalho, mas dá para corrigir o rumo. Então, vocês vão ter que ver que situação, em que pé que está o processo, né? Se você vai fazer um recurso especial extraordinário, vocês vão trabalhar em cima da questão jurídica, né? Da questão da lei, evitar falar qualquer coisa sobre prova, fatos de prova, né? E se tiver um pouquinho mais na frente, vocês vão ter que corrigir o rumo mais ainda. Né? Se já bloquearam, trancaram o teu recurso especial extraordinário, né? O que está ali no processo, como a súmula 7 ou 279, você vai ter que trabalhar dentro dos tribunais superiores, mostrando que não é matéria de prova. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Tem doutrina para isso. Né? Então, eu vou até falar um pouquinho mais na frente, citar uma doutrina que eu uso muito aqui nos recursos da gente, que ajuda, né? Jurisprudência também tem. Então, a gente vai ter que fazer a distinção do caso. Aí você vai ter que tirar o teu caso daquela vala comum, né? Daquele conjunto de casos que estão indo em direção ao buraco negro. Você vai puxar e falar, olha, ministro, esse aqui não tem que estar indo para aquele caminho, não. Aqui a gente não está falando de prova. Aqui a gente não precisa falar de prova, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Para vocês entenderem como é que a gente começa a pensar alguns caminhos para superar a súmula 7, tá? Lembre-se, quando eu falo súmula 7, estou cortando aqui, vale também para a súmula 279 lá do STF, tá bom? Como a gente já leu aqui. Então, se tiverem dúvida, pessoal, vai mandando aí. Isso, a MITS também já teve. É um problema muito comum, pessoal. É muito comum. Tá? Então, vocês têm que ver isso aí. Tá? Agora, o que não pode, o que eu não quero que aconteça, né? Que vocês tenham medo de atuar nos tribunais superiores por conta disso. Né? Em razão de achar que, por não conhecerem toda a técnica, ou porque é complicado, eu acho que é difícil de fazer, vocês acabam desistindo, né? Muitos advogados acabam desistindo dessa atuação e perdendo muito dinheiro com isso. É esse que é o grande problema, né? Como eu tenho falado aqui nas nossas lives, exato, né? A dificuldade técnica. Mas a dificuldade técnica, Mirtes, não pode te comprometer nisso aí. Você tem que enfrentar essa dificuldade. Como que você vai enfrentar? Primeiro, fica com a gente aqui no canal. A gente dá dicas legais, né? Dicas práticas, porque os livros, muitas vezes, o livro não vai entregar para a gente tudo esse caminho, essa prática, o que dizer, o que não dizer numa petição, como estruturar uma petição. Né? Então, isso é muito importante. Como é que você vai fazer estratégia no teu processo? Como eu falei ontem, né? Ontem ou anteontem, foi anteontem, que as faculdades nos ensinam processo civil, a gente aprende processo civil, você vai no mestrado, você estuda pra caramba, se for de processo civil, você estuda todos os conceitos, mas aquela estratégia do processo, o que vai funcionar aqui, o que vai funcionar para mim aqui, o que não vai funcionar, você vai aprendendo ali no dia a dia, né? Você vai aprendendo no dia a dia, e quando você troca experiência com alguém que tem mais experiência, você já encurta seu caminho, né? Você vai encurtar muito o caminho. A gente tem experiência disso aqui, então isso é muito legal, que a gente está compartilhando, como vocês vão nos enriquecer muito também, com suas dúvidas, com suas perguntas, com suas experiências, tá? E o mais importante, o que eu quero passar para vocês? Essa técnica de atuação dos tribunais superiores, e hoje a gente está falando aqui como superar as súmulas que proíbem o reexame de prova nos tribunais superiores, né? Essa técnica, pessoal, vale para qualquer ramo de direito material.
ela vale para qualquer ramo de direito material. Não importa aqui se você se você trabalha com direito penal, se você trabalha com direito civil, se você no direito civil, se você trabalha com família, se você trabalha com direito imobiliário, se você trabalha com locação, se você trabalha com direito bancário, não importa, porque sempre vai ter uma lei federal ou algum dispositivo na Constituição que você já pode vir trabalhando desde o começo, deixando ele pré-questionado, fazendo discussão de direito em relação à aplicação desses dispositivos, provocando a manifestação dos tribunais. Para quê? Para que aí você deixe o seu processo pronto. E aí os fatos estão colocados no processo. O tribunal vai aplicar o direito àqueles fatos. E se ele aplicar o direito errado, se você entender que interpretou erradamente o direito, não aplicou determinada lei, ou deixou de aplicar, ou aplicou uma lei que não poderia aplicar, aí a gente vai estar discutindo isso no processo. Isso não vai ser problema, não vai sofrer o óbice da súmula 7, nem da súmula 279, tá? Mas aí você tem que trazer o debate para isso. Se você concentra seu debate somente nos fatos do processo, o que vai acontecer? Se você tiver um revés, na hora que você for levar essa questão para o Tribunal Superior, ela não vai subir, vai recair nesse óbice aí, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, a gente sempre ter em mente isso daí, tá? Essa é uma questão interessante que a técnica vale para qualquer ramo de direito, qualquer ramo de direito. O direito material não tem problema, a gente aqui no escritório faz trabalho nos tribunais superiores com diversos ramos de direito. Porque quando o processo vem, o direito ali, até quando a gente faz por correspondência, importa menos ainda, porque o trabalho em relação ao direito já foi feito todo nas instâncias ordinárias, E a gente está discutindo a aplicação da lei aqui. Então, a aplicação da lei fica mais tranquila. A gente vai tentar sempre o quê? Superar esses óbices, trazer essa discussão de que os óbices não se aplicam àquele determinado caso ali, tá? Tem uma pergunta aqui da Mirtz. Tive um recurso negado na STJ no qual transcreveram minhas razões e aplicaram a súmula 7. O que devo não escrever? Pois é, gente, isso aí é uma coisa muito interessante, que quando eu era assessor na STJ, a gente fazia muito isso. Muitas vezes acontece, não sei se foi teu caso, tá? Mas muitas vezes acontece de nós mesmos, nós próprios advogados, a gente entregar de bandeja para os tribunais os óbices, com um escorregãozinho na nossa petição. E essas dicas que eu quero passar aqui, tem coisas que a gente jamais pode escrever no recurso especial e no recurso extraordinário. Você jamais pode escrever, não está provado isso, ou está provado isso, ou que a prova dos autos diz isso, ou a prova dos autos não diz isso, e coisas desse tipo. Eu não sei, Mitsu, o que você escreveu, que parte do teu recurso eles transcreveram, mas provavelmente pode ter sido alguma coisa assim, E aí o que acontece? Quando era assessor, a gente fazia exatamente isso. Eu li o recurso, se ele estivesse superando aqueles primeiros óbices e requisitos, atendeu os requisitos, defetividade, preparo, tudo aquilo lá, impugnou as razões, aí a gente ia lá. Agora, qual que a gente vai ver? Se supera a súmula 7 ou não. Aí quando eu ia lá, na prova dos autos, acabou, entendeu? A gente transcrevia mesmo, pegava, olha, o recurso não pode ser conhecido porque pretende o recorrente revolver o conjunto probatório, súmula 7, está aqui a prova. Aí eu transcrevi o trecho do recurso do recorrente, exatamente dizendo isso, que ele estava com essas expressões do recurso. Não está aprovado, a prova dos autos diz isso, a prova dos autos não diz aquilo, o conjunto. Então, isso aí a gente não pode fazer de jeito nenhum. Outro problema, muito comum, que acontece demais, quando vocês vão ver a aplicação da súmula 7 e da 279. É aquilo que eu falei agora há pouco. Se você concentrou demais a tua briga nas questões fáticas, ficou discutindo muito fato e provocou o tribunal em razão, decidir em razão dos fatos, e aí o tribunal decide daquela maneira, vocês vão encontrar no acordo sempre aquelas expressões, ficou comprovado nos autos, tararara, assim, por isso eu julgo assim. Ficou a prova dos autos, mostra isso, por isso estamos jogando assim. Também vai ter muita dificuldade de um recurso desse
né, um eventual recurso especial extraordinário, superar a súmula 7, porque está lá no acórdão a fundamentação em cima da prova. Né? Então, o que, que acontece? Por isso que eu digo que a gente tem que ter essa estratégia desde o começo do processo, de pensar no jogo lá em cima, nos tribunais superiores, porque lá eu vou ganhar mais dinheiro, lá eu vou ser mais remunerado, eu vou continuar até o fim do processo, se eu tiver um revés aqui nas instâncias ordinárias, lá em cima eu posso reverter esse jogo, né? Eu estou jogando meu jogo lá em cima. Se eu ganhar aqui embaixo, se eu ganhar na primeira e na segunda instância, maravilha, melhor ainda, eu não vou precisar usar os tribunais superiores, eu vou precisar levar meu processo para os tribunais superiores. Mas se eu precisar levar, eu tenho que deixar meu processo pronto para levar e tenho que também saber o que eu não posso fazer no meu recurso especial extraordinário, para, no caso de hoje aqui, por exemplo, não recair, né, não ser atraído pelo buraco negro da súmula 7. Então, essas expressões, não está provado, está provado, prova dos autos, esqueçam isso nos seus recursos, mas não só nos seus recursos, não provoquem os tribunais e nos acordos fundarem a decisão exatamente sobre a prova dos autos, quando você não precisar disso, né? Então, discutam sempre, tragam o direito, os fatos já estão colocados. E quando a gente fala aqui em removimento do conjunto probatório, o reexame de prova, né? O que acontece? O que o STJ e o STF não podem fazer de jeito nenhum? E é isso que vocês têm que entender. Quando eles dizem isso, o que acontece? Eles dizem o seguinte: eles não podem considerar um fato tido por inexistente nas instâncias ordinárias como existente. Ou então, eles não podem considerar como inexistente um fato tido nas instâncias ordinárias como existente, vice-versa. Isso eles não podem fazer. Isso é que eles não podem fazer. Agora, o que acontece? Aí vocês vão falar assim, mas tem a gente pode usar a qualificação jurídica dos fatos, né, que é um termo bonito, elegante, na doutrina, mas é exatamente isso, a qualificação jurídica dos fatos significa exatamente isso, que você o que eles podem fazer é adequar aqueles fatos à aplicação da lei, mas eles não podem alterar os fatos para aplicar a lei. Eles não podem. Então, isso é muito interessante. Tem um exemplo aqui, que eu vou até ler para vocês, e que eu acho que é muito interessante. Né? Primeiro, vocês têm que ter na cabeça o seguinte: com o Código de 2015, a função dos tribunais superiores, principalmente o STJ e o STF, mudou um pouco. Né? Eles passaram de antigas cortes de jurisprudência para cortes de precedentes. Então, a função principal deles é dar unidade ao direito. O direito federal, quem guarda o direito federal é o STJ, quem guarda o direito constitucional é o STF. Então, o que acontece? Eles têm que dar unidade. O que o sistema não quer, e o que o legislador não quer, tanto constituinte como ordinário, que um mesmo caso seja decidido de formas diferentes. Por isso a gente está com o sistema de precedentes hoje mais próximo do common law, né? Por isso que mudou um pouco essa função, mudou muito essa função dos tribunais superiores. Então, por isso que eu digo que o jogo é outro lá em cima, não é mais jogo de futebol, é futebol americano, é bruto. E quem não conhece as regras, o jogador que não se preparou vai chegar lá em cima, vai ficar só apanhando, e não vai saber nem por que está apanhando. Então, o advogado vai cair na súmula 7 e não vai saber onde errou. Por que caiu na súmula 7? Para não errar da próxima vez, para da próxima vez já fazer um trabalho diferente e superar esse óbice. Né? Vai aprender a superar o óbice da 182, ou que equivale a 284 lá no STF, né? 182 STJ, cognação específica. Então, esses pequenos óbices, esse conjunto todo que eu digo que é a técnica. Quando o advogado domina tudo isso aí, não importa o ramo de direito material que ele vai atuar, ele vai ter essa especialidade de saber atuar no tribunal superior, de ser um cara diferenciado na sua cidade, né? Porque ele sabe fazer tribunal superior. E o que vocês têm que entender, o jogo acaba lá em cima, né? Não é só uma prorrogação, e o jogo lá muda, é outro. Então vocês têm que ter isso na cabeça, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aqui de qualificação jurídica dos fatos. Alguém me perguntou aí, quando pega um processo no meio, acho que foi a Mirtz, mais alguém, né, e que não estava, a Manu, e que não estava bem preparado.
né? Então, eu uso uma doutrina aqui do Roberto Rosas, que é muito legal, que ele dá bem dele do Atos Guzmão, que ele fala bem aqui, ó, ele dá um exemplo do que é qualificação da prova, e isso o STJ pode fazer, né? Então, o que acontece aqui, ó? Ele fala o seguinte, ó, se uma prova diz que um bem foi entregue a outra pessoa para usá-lo sem nenhum pagamento e fica obrigado a devolvê-lo, essa prova diz juridicamente que se trata de um comodato. Então, nessa hipótese, não se reexamina a prova ou a rever, apenas tira-se do seu exame a qualificação jurídica. Tá? Isso é em Direito Sumular, Malheiros, 2006, página 345. Então, o que acontece? Isso é qualificação jurídica da prova. Se o tribunal entendeu que isso não era um comodato, você vai fazer um recurso especial dizendo, olha, o fato é esse, está aí, e eu não quero mudar o fato. Né? Houve uma entrega de um bem de uma pessoa para uma outra pessoa que não havia pagamento, não havia aluguel. Então, não é locação, é comodato. Mas o tribunal entendeu que era locação, por exemplo. Entendeu? Isso aí é qualificação jurídica. Se você tomar uma súmula 7 aí, está errado. Aí você tem que recorrer, fazer um recurso lá no Tribunal Superior, né, um agravo interno, né, ou um agravo em RESP, se for o caso, em IRS, te colocar a súmula no despacho de admissibilidade, dá para mostrar isso aí, que isso aí não é revisão de prova. Isso é qualificação de prova. Né? Então, o fato está colocado, você não está pretendendo mudar o fato. Você não vai dizer no teu recurso especial que o fato não existiu, ou que o fato não foi daquele jeito, aconteceu de outra maneira, diferente do que está no acórdão. Vocês têm que partir das premissas fáticas do acórdão. Partindo da premissa fática do acórdão, você não vai ter problema com súmula 7. Tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Isso é muito importante, tá bom? Então, aqui, ó, tem até uma jurisprudênciazinha do Eduardo Ribeiro, que é bem legal falar, que é bem curtinho. Então, vocês anotem aí esse número, tá? Que é muito interessante para vocês terem na manga. É o agravo regimental em ERESP, tá? Agravo regimental em ERESP, então, embargo de divergência no recurso especial. Olha quantos recursos tem dentro, né, do tribunal. Olha, ele já teve um RESP, depois ele já teve um agravo regimental, que hoje é o agravo interno, depois aí ele entrou com embargo de divergência, e depois ele entrou com embargos, com agravo regimental nos embargos de divergência, ou outro agravo interno, né? Depende, porque deve ter sido decisão monocrática. E o que acontece? Só aí, pessoal, 4 recursos, ó, 4 recursos. Vão olhar a tabela da OAB, quanto custa cada recurso desse, para ver quanto que vocês deixam de faturar quando vocês não atuam nos tribunais superiores. Só aí é mais ou menos uns 40 mil, tá? Tabela básica, o mínimo que vocês podem cobrar, tá bom? E aí o que diz aqui o ministro Eduardo Ribeiro, já aposentado, presidente da Corte Especial, que é outra coisa importante, vocês têm que lembrar da Corte Especial é o órgão do STJ, que reúne, né, as 3 sessões, né? Então ela define de uma vez a jurisprudência ali. E o que ele fala aqui, ó, não ofende o princípio da súmula 7 em prestar-se no julgamento do especial significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados, né, pelo acórdão aí no caso. Então, isso aqui não pode, o óbvio é esse. Partindo da premissa fática, o STJ pode realmente analisar se aquela prova foi devidamente qualificada, né? Foi devidamente enquadrada no ordenamento jurídico. Isso não é reexame de prova, mas aí é um recurso que vocês têm que trabalhar com muito cuidado. Aquelas expressões lá de trás que eu falei para vocês, né? Prova dos autos não diz isso, a prova dos autos diz isso, não está aprovado, está aprovado. Aí você perdeu o recurso. Não escreveu isso jamais. Aí você perdeu o recurso, tá? Então, pense bem nisso aí, pessoal. Isso é muito importante, né? Eu acho que, se tiverem alguma dúvida, estou aqui, vão falando, vão passando. É importante a participação de vocês. Não tenham medo, não tenham vergonha, tá? Às vezes você fala, pô, eu estou com uma dúvida aqui, mas pode ser besta. Às vezes eu estou com a dúvida de vários outros colegas. Gente, se fosse tão facinho, tão assim, tranquilão, você não ia ter. A gente está falando aqui em 5%, né, de recursos admitidos. Se a gente contar a advocacia pública, as procuradorias, as defensorias públicas, o Ministério Público com um volume enorme,
para a advocacia privada sobra muito menos ainda desse percentual, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que dá para fazer, não é impossível, não é difícil, mas a gente tem que se preparar, tá? E se fosse assim, eu já sei de tudo, não haveria esse índice gigantesco, se vocês colocarem lá hoje. Fizer uma pesquisa, súmula 7, vocês vão ver o tanto que vai sair de caso, né, que caiu no buraco negro da súmula 7 e o recurso não foi admitido. Né? E a gente tem que lembrar, aprendendo a atuar bem nos tribunais superiores, você vai ter reconhecimento, você vai ganhar mais honorários, não só os de prova, vai ganhar o de êxito também, que é melhor ainda. Né? E essa recompensa de ganhar o processo lá em cima, de você ganhar o teu recurso, reverter uma decisão que às vezes você se sentiu, cara, o tribunal me sacaneou meu cliente, pô, é um absurdo que eles estão fazendo, e a gente sente isso toda hora. Cara, se você sabe atuar no tribunal superior, se você conhece a legislação, já trabalhou o teu processo, você reverte isso lá em cima. É o trabalho, mas reverte, esse trabalho custa muito dinheiro. A gente é bem remunerado por isso. Tá? Então, assim, é isso aí, pessoal. A gente tem que estar sempre atento a essas questões. Hoje não é, como vocês viram, quando a gente fala só de uma súmula, assim, acaba que não tem muito que a gente ficar discutindo, mas a gente tem essas dicas que a gente passou, espero que tenham ajudado aí vocês, tá? Tem que tomar muito cuidado na petição, né? Tem que tomar, exatamente, isso, Davis, boa. Aquela máxima, né? Dê-me os fatos que eu te dou o direito, vale até segunda instância. Depois, do tribunal para cima, para o STJ, para o STF, esquece isso, né? Os fatos já estão lá. Eles até vão analisar aqueles fatos, mas eles não podem mais rediscutir aqueles fatos. Se os fatos existiram, se não existiram. Então, o recurso muda, pessoal. Não dá para fazer recurso especial e recurso extraordinário como se fosse apelação, tá? Esqueçam o copiar e colar. Tomem muito cuidado com o copiar e colar, porque se você discutir uma prova até a apelação, ou contra razões de apelação, isso pode vir acabar no teu recurso especial, nas tuas razões, o recurso especial extraordinário, e vai matar o teu recurso. É aquilo que o assessor vai fazer, que a Mitz falou, né? Pega o teu trecho do recurso que de bobeira você deixou lá e mata, né? E mata o teu recurso com a súmula 7 ali, ou a 279. Não, mas não fica com vergonha, não, imagina. Não. Pois é, o cliente, exatamente, isso fica ruim, né? Um pouco ruim para o cliente, quando acontece de você tomar uma súmula 7, né? Ou uma súmula 182 é pior ainda, né, pessoal? Muito pior. O que eu faço com os clientes? O que eu digo ontem, que eu falei ontem, que eu falei anteontem, que eu falei da relação com o cliente, a gente precisa ser muito honesto com o cliente. Então, quando eu sento com os clientes, a gente vai trabalhar os processos, eu passo para eles toda a expectativa do processo deles. Chances de vitória, de derrota, né, as dificuldades que a gente vai ter que superar, quando está tratando em recurso especial extraordinário, os óbices que a gente vai enfrentar, o que pode acontecer, né, o que a gente pode recair. Né? Mas, por exemplo, uma súmula 182 eu nunca ponho para o meu cliente, porque aí é um defeito totalmente meu. Né? É uma culpa minha como advogado. Se eu não impugno a decisão, é uma falha técnica grave do advogado, tá? Então aí fica complicado. Súmula 7 já não. Súmula 7, ela é uma coisa que você vai mostrar que é um obstáculo a ser superado, que às vezes você vai conseguir superar com uma técnica bem apurada, outras vezes você pode não conseguir superar, e aí não é culpa tua não, né? Mas a gente está aqui para isso, para a gente ir melhorando. Melhorando, você aumenta muito suas chances de sucesso lá em cima, né? E evitar de colocar uns errinhos, aquele erro, né? O erro da súmula 7 é a gente trazer a súmula 7 de bandeja para os tribunais, né? Entregar ali de bandeja. E é bom também você saber, isso que eu falei, que quando você tiver como recorrido no STJ, nas suas contrarrazões, você vai lá nas razões do recorrente, do teu ex-adverso, e se ele tiver colocado aquelas expressões que eu falei, não está aprovado nos autos, ou está aprovado, você já faz a preliminar, óbice da súmula 7, transcreve o trecho da petição dele e entrega para o assessor do STJ de bandeja o motivo pelo qual ele não vai conhecer do recurso especial ou do recurso extraordinário. O ministro vai adorar, tá? É isso aí, pessoal. Olha, por hoje já deu, não tem mais muito o que dizer, a não ser que vocês tenham algumas dúvidas. Espero que tenham gostado aí da nossa conversa, uma conversa mais tranquila, né?
uma súmula muito conhecida por todos nós, né? Então, às vezes, a gente acha também que é tranquilo, que isso aí eu já sei, mas já sabe, mas às vezes não sabe como escapar dela, né? Já sabe como é, como funciona, o que pode, o que não pode fazer, mas às vezes na petição mesmo, e ali no teu trabalho, no processo, não sabe. Tá, pessoal? Eu agradeço aí a audiência e a gente se vê aí amanhã. Amanhã, qual que é o tema de amanhã? Já está pronto, eu não estou me lembrando aqui de cabeça, mas a Mirella está aqui comigo, vamos ver. Eu, eu acho que a gente ainda vai falar. Tem mais dois temas. Amanhã é sobre impugnação específica, tá, pessoal? Ponto G dos tribunais superiores. Então, tá legal. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, quem quiser, apareça aqui meio-dia 34, que nós estaremos juntos, tá bom? Até amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado aqui, pessoal, tá? Tchau, tchau.